Oi pessoal, tudo bacana? Eu sou a Indy do Mon Petit Poisson e a partir de hoje eu estou começando uma série de vídeos sobre estudar na França. Como é que funciona, os detalhes, os paranauês, as dificuldades. Na verdade, essa série ela tem por objetivo de levantar as informações ou mostrar para vocês alguns pontos que são importantes a considerar, a pesquisar, a pelo menos você ler antes de vir para cá estudar na França. Porque algumas dessas informações eu só descobri depois que eu já estava aqui. Então, talvez eu deveria ter pensado um pouco mais, talvez eu deveria, vamos dizer assim, talvez teria mudado algumas escolhas, pode ser que sim, pode ser que não, mas então eu vou mostrar esses pontos. Então o objetivo não é dizer que tem razão ou não tem razão, mas são algumas coisas para você também prestar atenção que podem impactar. Talvez para algumas pessoas impactem mais, outras vão impactar menos. Então esse é um primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos onde hoje eu vou começar ou vou tentar responder a pergunta se é possível trabalhar e estudar na França. Depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre as aulas, toda a metodologia francesa. No terceiro vídeo, eu vou falar sobre as provas e notas. No quarto, sobre estágio e remuneração. E para finalizar a série, eu vou fazer, na verdade, um grande apanhado geral, algumas questões que eu me fiz antes de vir estudar aqui, questões que outros colegas, outros brasileiros, outros estrangeiros se fizeram para vir estudar aqui e eu achei interessante. Teve coisa que eles levantaram e eu nem passou pela minha cabeça, então eu vou jogar aí pro universo para vocês. E pode ser interessante que na hora, né, de escolher a sua faculdade, o seu curso, essas informações que eu vou levantar aqui possam ser interessantes para algumas pessoas. Então, esse que é o objetivo do vídeo. É claro que eu já vou convidando para todo mundo que estudou ou estuda aqui na França para deixar os comentários concordando ou discordando de mim. Mas se você estuda ou estudou aqui na França, eu só vou pedir para que você também coloque qual é o seu curso e a sua universidade. Então, se eu fosse fazer um comentário, eu colocaria tipo Master, Ergonomia, Université de Bordeaux. Só pra gente ir também pegando mais informações, porque no futuro, as pessoas que vierem nesse vídeo e forem ler os comentários, elas podem ter ali o que é um pouco de acordo, o que não é, porque depende muito do curso. Eu sei que essa é a regra número 1 aqui da França. Tudo depende do curso, depende da universidade, depende da cidade. Então você vai ter informações bem diversificadas. Então esse vídeo aqui, ele tá se baseando na minha experiência em fazer o Master 1 e o Master 2, ou seja, eu fiz os 2 anos de Master de Sciences Cognitives e Ergonomie na Universidade de Bordeaux. Então, meu curso no M1 foi Ciências Cognitivas e Ergonomia. No segundo ano, a ergonomia, que é a minha especialização. Então, tudo que eu passei, eu vou falar para vocês, mas eu conheci bastante gente aqui fazendo Universidade de Bordeaux também, e a gente sempre trocou figurinhas. Então, quando comigo foi de um jeito e com a galera foi de outro, eu vou botar todas as informações que eu tiver, tá, gente? Então, não é o papo de falar assim, ah, não, ela só tá falando dela. Se eu souber de informações diferentes das minhas, eu vou colocar nos vídeos também. Então, é só para vocês terem uma ideia. Beleza? Avisos dados, podemos começar aqui com alguns pontos para vocês pensarem, tá? Para antes de responder a questão se é possível ou não trabalhar e estudar na França. Vamos lá? Partiu! Bom, o primeiro ponto é que eu estou falando aqui, gente, do visto de estudante universitário, porque existe na verdade, existe 3 tipos de visto de estudante. Eles estão no processo de modificação, que é o visto de estudante universitário, ou seja, quem vem fazer a licence e o master, ou o doutorat, mas não tem financiamento, tá? O estudante de curso de língua, ou seja, quem vem estudar francês aqui, e o au pair. O au pair e o estudante de curso de língua, esses vistos estão em modificação. Então eu super sugiro que se você está aqui querendo vir para a França como au pair, como estudante de curso de língua, vocês vejam informações recentes. Esses vistos a partir de 2018 ali, final de 18, início de 19, eles começaram a ter modificação. Então agora, 2021,
é o momento que a pessoa está renovando com esse visto novo. Então é bem importante você pegar uma informação mais atualizada para esses dois vistos. Esses dois vistos eu não vou falar deles aqui, não é o objetivo desse vídeo, porque a quantidade de aula que eles precisam, gente, é muito menor do que a gente que está fazendo aqui, do que a gente que está estudando. Então, assim, por isso que, entre aspas, eles têm um pouco mais de facilidade para conseguir certas coisas, tá? Então, não é o objetivo do vídeo, falar sobre visto de estudante de curso de francês e visto de au pair. São coisas completamente diferentes, tá bom? Então, é isso. Segundo, a gente começa falando que sim, é possível trabalhar e estudar na França, mas esse não é o problema, não é aí que reside o problema. Pela lei, a gente tem 964 horas por ano de visto, hein? Não é por ano normal. A 964 horas, gente, ela vai do período que começa seu visto até termina. Então, dentro deste ano, você pode fazer esse horário. Esse horário aí, dividido, né, em 52 semanas, 60% do tempo, fazendo essas contas matemática maluca, dá uma média de 20 horas por semana. Ou seja, se você chegar aqui na França e tiver um emprego durante o ano inteiro, você não pode ultrapassar 964 horas, tá? Porque se você ultrapassa isso, na hora de renovar o seu visto, pode dar ruim. Eu não aconselho. Fica de olho quando você começar a perceber que, opa, tá chegando perto, você conversa com seu patrão, você vê aí, porque sim, algumas prefeituras vão encrencar com isso e vão dizer, meu amigo, você veio para cá para estudar e infelizmente você está passando do prazo, tá? Então fica de olho nisso, tá bom? Porém, como é que você vai dividir isso, gente? Não é problema da prefeitura. Se você quiser fazer 6 meses de 35 horas, que é o tempo máximo aqui na França, a gente, os contratos aqui, o tempo completo das semanas é 35 horas, você pode. Porém, os outros 6 meses você não vai conseguir trabalhar, porque aí você já passou da cota, entendeu? Então, o que a prefeitura segura na hora de renovar o visto, gente, é o período anual. Até porque quando eu falo do ano do visto, seria muito injusto eu, por exemplo, chegar aqui, sei lá, em maio ou em junho para fazer um curso de francês de verão, e você chega em setembro, é claro que eu em maio tenho muito mais chances de fazer visto, né, de fazer as 900 horas, vamos dizer assim, do que você que está chegando em setembro ou em outubro. Então, por isso que o período do visto, ele é as 964 horas é dentro do período do visto, tá, gente? Então, se você chegou aqui dia 1º de setembro e o seu visto vai lá até 31 de agosto, você tem 964 horas dentro deste um ano. Quando você for renovar, você vai renovar mais um ano e aí você vai ter mais 964 horas. Beleza? Porém, o grande problema é a educação na França, gente, ela é integral. As aulas aqui são integrais. Este que é o grande problema aqui na França. Quando eu cheguei aqui, eu achei que a gente ia ter aula tipo umas 2 vezes na semana e só. Quando eu peguei meu horário que eu tinha aula todos os dias, eu falei, ferrou, entendeu? Então, esse que é o problema de trabalhar e estudar na França. Ninguém conta pra gente que a gente tem aula o dia inteiro. A França entende que se você é estudante, o seu 35 horas, tá, de trabalho é estudo. Então, esse é o grande problema aqui, gente. Os cursos são integrais. Você não escolhe o horário aqui. O horário vem pronto da secretaria. A carga horária aqui, gente, vai de 8 da manhã a 8 horas da noite. Não são todos os cursos que funcionam assim, mas pelo que eu vi, é uma grande maioria. O meu curso tinha aula de 9 às 5. Tá? Eu não pegava essa amplitude maior aí, mas eu tinha aula todos os dias de 9 às 5. Então, é aí que mora o problema do trabalhar e estudar na França. Porque se você tem um curso, por exemplo, integral, como aconteceu no meu caso, ou até a galera que vai de 8 às 8, como é que você trabalha sendo que você está 30 horas por semana, 35 horas por semana estudando? Começa a não dar tempo de trabalhar. Vocês estão entendendo? Então, esse é o pulo do gato. É você tentar entender, gente, como é que é o seu curso aqui na França.
como é que são os horários, o que te espera quando você chegar aqui. E muitas vezes as pessoas não fazem essa pesquisa porque elas não têm essa noção de que o estudo aqui é integral, de que a gente tem matéria pra caramba aqui, a gente tem muita informação acontecendo. Então, esse para mim é o ponto-chave aqui de estudar na França, que ninguém tinha me contado até chegar aqui. Outra situação que também envolve essa coisa de trabalhar e estudar, gente, é que no Brasil a gente está acostumado com tudo muito aberto. As coisas ficam abertas até 10, 11 horas da noite. E aqui não, as coisas fecham muito cedo. A única coisa que fica aberta até tarde aqui é bar e restaurante, tá, gente? A loja fecha por volta de 7 horas da noite, 7h30. O mercado, gente, fecha às 8h30 da noite, 9 horas no máximo. Sem contar que domingo, se você não estiver na área turística, as lojas nem abrem, só vai abrir o mercado até meio-dia e acabou, não abre mais nada. Então, se você mora fora da zona turística, nada tá aberto, só restaurante e o mercado. Parece sério, eu já morei fora da área turística, aqui de Bordeaux, e gente, sério, parece aqueles filmes sinistros, sabe? Quando fecha as coisas, não tem nada, ainda mais no inverno, que tá muito frio, né? Não tem tanto sol assim. Sério, só faltava ver o feno rolando. E isso é uma coisa que até hoje eu não me conformo. As coisas aqui na França fecham super cedo. É super ruim durante a semana quando você tem que comprar coisas, porque se você sair do seu trabalho, da sua aula, umas 6 e pouca da tarde, até você chegar no centro, até você chegar onde tem comércio, as lojas já fecharam. E chega faltando 5, 10 minutos pra loja fechar. A galera te faz assim, ó, raio laser, entendeu? A galera te olha querendo te matar. E isso é um problema, porque, por exemplo, no meu caso, que eu tive aula até 5 horas da tarde, a maioria das lojas não quer me pegar, né, para trabalhar, sendo que eu vou chegar na loja por volta de 5h30, 5h45 e a loja vai fechar às 7, entendeu? Tem muito lugar que não gosta disso. Não aceita que é um horário maior. Então, o que acaba acontecendo? Quando tem emprego em bar e restaurante, é óbvio que o número de pessoas se candidatando é muito grande, porque é uma das poucas coisas que fica aberto até meia-noite, 1 hora da manhã. Então, realmente, se eu entrar por volta, sei lá, de 7 horas da noite, eu posso fazer até às 11, até meia-noite, eu tenho aí 4 horas. Mas a gente sabe que não tem bar e restaurante para todo mundo, né? Então, pode ser um pouco de dificuldade, sim. Bom, continuando com isso e voltando para a questão bem principal aqui, a gente tem que entender como é que funciona o curso. Esse é o ponto mais chave, gente. Esse é o ponto que vai te dizer se você vai conseguir trabalhar e estudar na França ou não, tá? Porque se você não for atrás dessas informações, quando você chegar aqui, surpresa, você vai descobrir que faltou uma pesquisa, faltou uma informação, faltou um detalhe e isso pode ou não modificar seus planos. Então vamos lá. O ideal é, se você já tem o seu curso bem detalhado, tentar conseguir a carga horária, né, a grade horária, que se chama emploi du temps, com as pessoas que estão fazendo nesse ano. Então, eu estou gravando esse vídeo final de novembro, início de dezembro. Então, para quem vem para cá, setembro de 2021, tenta pegar a carga horária, gente, de quem tá aqui, de quem tá nesse semestre, do próximo semestre, para vocês terem noção de quanto tempo tem de aula por semana, entendeu? Se o seu curso é muito cheio ou mais vazio, tá? Segundo, o seu curso é leve ou ele é intenso? Na verdade, você já tem um pouco de noção, tirando quem tá fazendo graduação, tá? Quem vem pra cá pra fazer o L1, mas se você tá vindo pra cá pra fazer um master, você já sabe como é que é o seu curso no Brasil. Se o seu curso é mais tranquilo, é intenso, por quê? A gente sabe, por exemplo, que um curso de medicina é um curso intenso, é um curso que você tem que se dedicar, sabe? Geralmente quem faz medicina não consegue trabalhar e fazer medicina ao mesmo tempo, né? Não vou dizer que é impossível, mas é muito mais difícil. Então, isso pode acontecer aqui na França também, sabe? Eu fiz arquitetura no Brasil e quem faz arquitetura sabe que não é um curso difícil, mas a gente tem tanto trabalho para fazer fora da sala de aula que você tá lá o dia inteiro, porque é um curso integral, só que você tem que fazer muita coisa fora da sala de aula, então você tem que ter tempo para se dedicar.
né? Por isso que às vezes a galera que faz o curso à noite acaba fazendo o curso em muito mais tempo do que quem faz integral, porque você tá ali, você consegue fazer os trabalhos, você vai para casa, então de tarde você está trabalhando, é um pouco mais tranquilo. Então você tem que entender isso do seu curso aqui na França também, gente. O seu curso ele é leve ou ele é pesado, tá? Pesado. É um curso que tem muito material, é um curso, por exemplo, que tem trabalho extra classe. No meu M1 eu não tive muito, mas no M2, nossa, toda semana tinha uma apresentação para fazer. Então, tipo, a apresentação era dada na segunda e a gente tinha que fazer na sexta. Toda semana tinha uma espécie de fichamento ou um rapport ou alguma coisa desse tipo. Então, assim, isso são coisas que no final durante a semana você precisa trabalhar, você precisa trabalhar em cima. Então, além de eu ter, sei lá, uma média de 30 horas de aula na sala de aula, eu ainda tinha que dedicar um tempo para estudar e mais fazer esses trabalhos. Então é importante você entender isso, porque se você está num curso aqui de engenharia, por exemplo, a galera da engenharia já me falou que é complicado trabalhar e estudar. Pelo menos foi isso que eles me falaram, que tem muita matéria, é muito pesado a carga, o conteúdo, então você precisa estudar, você precisa se dedicar. Outra coisa, esse curso vai cobrar presença? Ou pelo menos alguma das aulas cobra presença? Se sim, quais são? Né? Para você ter um pouco de noção. Eu sei que essa questão de presença é um pouco complicado, mas é muito importante porque existe um documento que se chama Attestation de Assiduité, que é meio que o atestado de presença, que ele vai ser cobrado na hora da renovação do visto. Então, muitas vezes o aluno não vai para algum curso que cobra presença. O professor, é claro que no início da aula, gente, no início do ano letivo, ele vai explicar como é que vai funcionar. Mas vamos supor, se você passa o número de faltas, o professor pode dizer que automaticamente você está reprovado naquela matéria dele, não sei. Ou ele pode falar que você vai direto fazer ratrapagem, que é a segunda chamada. Enfim, tem algumas situações que a gente precisa prestar atenção, porque se é uma aula que cobra presença e você está faltando aquela aula, você tá meio complicado. Do mesmo jeito que tem algumas pessoas que vêm pra cá, não gostam do curso e acabam abandonando o curso. Fala, no ano que vem eu tento outra coisa. Só que ela não aparece nas provas, ela não aparece nas aulas, a universidade não faz esse documento, entendeu? Como a universidade não faz esse documento, a pessoa tem problema de renovar o visto. E esses documentos que eu tô falando, eu sei que é um pouco à frente de falar, só que o grande problema é esse. A gente só se dá conta desse documento na hora da renovação. E é o que eu falei. Se você sabe que você não pode faltar, se você sabe que mesmo que você não goste do curso, você tem que aparecer porque você tem que garantir esse documento, você com certeza vai se organizar em relação a isso e não faltando um mês para o seu visto, o cara fala, então, você tem que ter esse documento e a faculdade vira para você, ué, mas você não veio? Como é que eu vou te mandar isso? E aí você fica naquela sinuca de bico. Lembrando aqui, gente, que sempre que a gente está com visto de estudante, a gente tem que estar ligado à universidade. No momento que você não está mais ligado na universidade, você não consegue renovar como estudante. Então, é um assunto, é uma interrogação que fica sempre aqui na nossa cabeça, tá? Outra coisa que eu descobri mais ou menos recentemente, tá? Deve ter uns 6 meses aí no máximo. Como é que é a continuação do seu curso? Principalmente para quem vem fazer M1 e M2, né? Tipo, vem para o M1. Como é que é para o M2? É automático? Ou seja, se você validar o ano, você está no M2? Ou você tem que fazer uma nova aplicação, uma nova candidatura? Galera que vem para o L3, como é que vai ser para você aplicar para o M1? Por que eu tô falando isso, gente? Porque tem alguns cursos aqui que cobram nota sim. Você tem que ter uma nota boa. E para você ter uma nota boa, você precisa dedicar um tempo de estudo. Então, se você for trabalhar e estudar, pode ser conflitante, tá? E principalmente se você precisa, no final do seu ano letivo, fazer uma candidatura, você não pode perder prazo. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão é exatamente o que eu acabei de falar. Se você, por exemplo, um M1 que não é automático, não era o caso do meu. Eu vou falar pra vocês que pra mim sempre foi automático, eu sempre achei que era automático, até a galera falar que não, no meu curso não é. Eu falei, ih! Então, o que que acontece? Se no M1 pro M2 não é automático, você tem que fazer essa candidatura.
Se você não passa nessa faculdade, você tem que ter um plano B, ou seja, você tem que tentar candidaturas para outras faculdades, porque senão você não vai conseguir renovar o visto. Vocês estão entendendo que não dá para pensar só aqui, gente? A gente tem que pensar, principalmente a gente como estudante estrangeiro que não tem direito à nacionalidade, não é casado com um europeu, não é casado com um francês, que, enfim, não tá aqui porque o marido tá trabalhando, sabe? Que você tem como visto. Você tem que estar sempre um plano B, um plano C, você tem que pensar um pouco além do seu ano letivo, porque tudo que você faz no seu ano letivo, gente, pode impactar na hora de renovar esse visto. Então, é para vocês pensarem com calma um pouco dessa situação. Então, é bem importante vocês entenderem o máximo possível o curso de vocês. Entrem em contato com pessoas, com quem está fazendo o curso, de preferência nas universidades que vocês querem. Então, se você falar assim, poxa, Andy, eu vou fazer ergonomia também. Cara, joga em ergonomia e procura. Aí se você falar assim, pô, Andy, eu vou fazer ergonomia em Bordeaux. Claro que eu vou poder te dar muito mais informação, porque eu também fiz o curso, entendeu? E aí você vai entender como é que funciona na Université de Bordeaux. Porque pode ser que em outras universidades as coisas funcionem completamente diferentes. Aqui na França, gente, sério, cada universidade ela tem autonomia para fazer do jeito dela. Tá? É claro que existe uma regra, é claro que existe uma coisa meio geral, essa coisa do horário, por exemplo, ela é integral para todo mundo, mas pode ser que num curso, dá um exemplo muito louco, pode ser que de repente no meu curso era de segunda a sexta, de 9 às 5. Aí um outro curso ele prefira fazer segunda a quinta, de 8 às 8, porque na sexta-feira você está com um dia livre. Pode ser mais interessante? Não sei. Aí vai depender de cada um, entendeu? Mas tem essas coisas que vão diferenciar. Por isso que é importante você conhecer pessoas do seu curso. Se não, joga nos grupos de Facebook, digita o nome da universidade, tipo estudantes de Bordeaux, estudantes da Sorbonne, estudante de Lyon, sabe? Da Universidade de Lyon. Sempre tem esses grupos no Facebook, chega lá você fala, gente, alguém aqui estuda engenharia química? Aí a galera vai te falar sim ou não, e aí você começa a fazer as perguntas, começa a tentar entender um pouco do curso, como é que é, nível de prova, nível... Tudo que vocês puderem perguntar, gente, perguntem, para vocês não chegarem aqui e terem problemas para mudar de curso, né? De repente não é o curso que você queria, ou de repente tem toda essa situação de não poder trabalhar porque o curso é super pesado, é super difícil, ou o horário é muito maluco e você não consegue um emprego, então tem esse ponto aqui. Então é bem importante que vocês prestem um pouquinho de atenção, tá bom? E aí a gente vem pro trabalho em si. Aqui na França, gente, como eu falei, a gente pode trabalhar 20 horas. Aqui na França, o horário máximo são 35 horas por semana. Então, se você quer uma coisa garantida, você não pode fazer 35 horas por semana, senão você só consegue fazer metade do ano. Então, o máximo é 20 horas. Só que o grande problema de 20 horas é que 20 horas, gente, é um contrato parcial. Ele não é um contrato de estudante, tá? Pessoas que têm outros vistos também podem concorrer com a gente. A diferença é, eu como estudante, no máximo posso fazer 20 horas por semana para que dentro do ano eu não ultrapasse 964 horas. Mas um francês pode concorrer também 20 horas. Uma pessoa que tem outro visto que não seja de estudante também pode concorrer comigo na hora de disputar um emprego. Então acaba sendo um contrato, acaba sendo um emprego que quando ele aparece, todo mundo tenta, principalmente se for um horário bacana. Então a concorrência é grande nos de 20 horas, tá? Mas eu entendo que se você conseguir um emprego de 20 horas, gente, você vai conseguir sim mais que o mínimo que o consulado pede, que é... O consulado e a prefeitura depois para renovar, que é os 615 euros por mês para se manter aqui na França. Com certeza um emprego de 20 horas ele dá na faixa aí dos 800, 800 e pouco, entendeu? É claro que algumas pessoas vão vir, mas eu trabalho e ganho muito mais. Claro que tudo pode ser acertado, mas se você trabalhar por hora mesmo, tipo 20 horas e multiplicar pela hora da França, com os descontos e tal, você vai dar uns 800 euros. Então, realmente, é um dinheiro ok, é um dinheiro que te permite viver aqui na França. Eu não tenho nenhum problema disso, mas pode ser complicado.
Faz atenção que em alguns empregos que eu fui, a galera pedia um mínimo de tempo no estabelecimento. Então não era só fazer 20 horas picadinho, sabe? A pessoa queria, sei lá, 3 horas dentro do estabelecimento. Então eu precisava ter uma tarde livre, por exemplo, porque 3 horas num lugar, no mínimo, né? Sei lá, a loja, vamos pensar assim, se a loja fecha às 7, eu tinha que estar entrando para trabalhar em torno de, no máximo, 4 horas da tarde, entendeu? Porque aí eu ficava 5, 6, 7, né? Eu fazia 3 horas de trabalho, era mais ou menos isso. Não foram todos os lugares que falaram isso, mas alguns lugares às vezes pedem, então é bem importante você ter noção desses detalhes também na hora de postular suas vagas. Por outro lado, o que eu realmente, vamos dizer assim, achei mais fácil de conseguir, mais fácil de conciliar e realmente é emprego estudante, são os empregos entre 8 e 12 horas por semana. É óbvio que eu sei que com esse emprego de 10 horas você tem que trazer algum dinheiro do Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida disso. É um emprego que você vai ganhar metade, né? Uns 300 e pouco, 400 euros. Pode ser que alguma cidade menorzinha aí, uma cidade bem universitária, com custo de vida muito bom, você até consiga se manter com esse valor, mas tem que fazer atenção na hora de renovar o visto, porque precisa ser 615 euros, então tem que entender como é que funciona lá, pegar os documentos da renovação de visto para você ter um pouco a mais na hora que você for mostrar o extrato. Mas eu concordo que se você receber em torno de 400 euros aqui, gente, você só precisa trazer mais 200 do Brasil do que ter que trazer os 600 todo mês, né? Então vamos pensar que o euro tá 7 prata, 600 vezes 7, gente, dá o quê? 42? 42, né? 42, dá 4.200 reais, né? E se você tiver que trazer 200, isso dá 1.400, então é bastante diferença, tá? É mais tranquilo porque esses empregos de estudantes, eles geralmente são sábado e domingo ou sexta depois do almoço, alguma coisa assim. Então, o foco para trabalhar é sábado e domingo, porque eles sabem que os estudantes têm aula aqui o dia inteiro. Então, você vai trabalhar no sábado, ou sábado o dia inteiro, ou sábado e domingo, ou sábado o dia todo, domingo o dia todo, aí depende. Pode até ser que você consiga fazer um pouco mais próximo de 20 horas, trabalhando só sábado e domingo. Quem faz muito isso são os mercados. Geralmente, os estudantes trabalham metade do dia, né? Tipo, ou pela manhã ou pela tarde no mercado, e no domingo pela manhã, já que o mercado fecha no máximo 1 hora da tarde. Então, é interessante. Eu consegui esses empregos de 10 horas. Foi mais fácil para eu conseguir conciliar o estudo com o trabalho e não ficar tendo que escolher qual aula que eu faltava, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, foi um pouco mais fácil de conseguir também e dentro de conseguir conciliar horário foi mais interessante. Mas, óbvio, como eu falei, eu tinha que trazer algum dinheiro do Brasil, porque ele não dava, só esse dinheiro eu não conseguia me manter aqui. Outra coisa que tem, gente, é os trabalhos na universidade. A universidade, ela também tem esses trabalhos estudantes na faixa aí de umas 12 horas por semana, e eles são bem mais flexíveis, eles são mais tranquilos, porque você está no campus, então você pode falar, eu vou fazer 2 horas agora, depois eu faço 4 horas. Você pode fazer uns horários mais interessantes. O grande problema é que essa contratação ela acontece no final do ano letivo anterior. Então, como a gente chega aqui em setembro, essa contratação para quem vai começar em setembro, ela é feita em maio, junho. Então, ela é feita no final do ano letivo. Geralmente a gente não é estudante ainda, então é difícil para concorrer. Não é possível, mas é mais difícil. As entrevistas são presenciais. Para concorrer tem que ser estudante porque eles pedem a carteirinha, eles pedem o documento, eles pedem dizendo, eu sou matriculada aqui na universidade, mas é uma dica. Então, para você que veio fazer mais de um ano aqui, eu realmente aconselho que você procure a página de empregos estudantes, pelo menos na Universidade de Bordeaux eles tinham uma página, eles colocavam no Facebook também, mas eles tinham uma página só para isso, com a candidatura, com tudo bonitinho, onde você podia ver todas as vagas novas, né, o que estava disponível, então era bem bacana. Durante o ano tem outras candidaturas sim, não é uma coisa que só acontece em maio e junho, mas assim, o que eu quero falar é que maio e junho é o grosso da candidatura, entendeu? Praticamente tudo é aberto para o ano, mas existe alguns empregos,
algumas oportunidades que são de 2, 3, 6 meses, então ela pode abrir meio temporariamente. Então, é uma dica aí para vocês ficarem de olho, mas talvez essa dica é mais para quem vai fazer mais de um ano aqui na França. Aí, falando dessa parte financeira, gente, é claro que o melhor seria você trazer o dinheiro para o período todo que você vai ficar aqui, óbvio, mas eu diria que no mínimo vir com o primeiro semestre garantido, sério. Vir com menos do que isso é muito complicado, porque qual é o problema? O problema é que não tenho bola de cristal, nem você. A gente sempre torce para que tudo seja muito rápido, que as coisas aconteçam. Mas uma coisa que eu aprendi a duras penas aqui na França é: as coisas acontecem? Sim. Você vai conseguir o seu emprego? Vai. Quando você vai conseguir? Não é quando você quer, é quando a França quer. E isso pode levar 1, 2, 6, um ano. E você precisa ter uma reserva, entendeu? Então, vim pra cá, como diz a galera, contando com o ovo no fiofó da galinha. Ah, eu vou chegar dia 1º de setembro, no dia 5 que eu tô trabalhando. Acho muito arriscado. A não ser que você já venha pra cá com tudo muito garantido. Ah, não, eu já conversei, já tá tudo adiantado. Aí é diferente. Mas se você vai chegar aqui, você vai começar a procurar, que não sei o que, pode ser que você leve um mês pra conseguir, como você pode levar 6. E eu sei que a pessoa que tá, de repente, com 4, 6, 7 meses procurando um trabalho, ela tá procurando, ela não tá, tipo, dormindo na casa dela. Só que às vezes é o que eu falei. O horário não bate, ela tá numa cidade super concorrida, ela tá numa cidade que não tem tantas oportunidades, enfim, são vários fatores que tem que ser analisado por trás, entendeu? Então, não vem aqui contando com a sorte. Tenha um planejamento de pelo menos aí um semestre, porque se você chegar aqui, você vê que o seu semestre tá difícil, tá complicado, tá intenso, você tem como pensar, o que eu vou fazer no próximo semestre, entendeu? Então, isso é bem importante para pensar. Outra coisa, se você realmente precisa trabalhar, ou se você precisa de dinheiro para se manter aqui, gente, pensa nas bolsas, pensa em de repente vir com outro visto antes de vir para cá com um visto de estudante, junta um dinheiro e depois você vem, sabe? Quando eu falo para juntar o dinheiro e ter uma reserva, não é para você usar o dinheiro todo, mas é para você ir procurando trabalho, porque o que eu já vi aqui acontecer é que a galera vem contando com, não, chega lá, né, vem com dinheiro para um mês, não consegue trabalho, a pessoa entra num desespero, ela tem que aceitar qualquer coisa, porque se ela não trabalhar, ela não tem nem dinheiro para se manter aqui na França, entendeu? E isso aconteceu muito na pandemia. A galera teve que voltar para o Brasil ou para os outros países, né, os outros estudantes, porque não tinha dinheiro para se manter, a pessoa não tinha uma reserva financeira. E eu tô gravando esse vídeo, gente, no final de novembro, início de dezembro. Tudo que é comércio não essencial está fechado aqui. Eu não sei como vai ser para a próxima rentrée. Se você tá vindo para cá, para janeiro, toma muito cuidado com isso, porque muito estudante não está trabalhando porque não tem como trabalhar. A gente ficou a gente ficou fechado 2 meses, a gente está fechado de novo em novembro. Então é complicado porque a gente está jogando sempre isso para frente, ninguém fala muitas coisas, mas assim, se acontecer uma situação como desse tipo e você não tiver como se manter aqui, você vai ter que adiar o seu sonho, você vai ter que voltar para o Brasil, porque você não vai ter nenhuma reserva, vocês estão entendendo? Eu espero que realmente quem chega aqui em setembro de 2021 não esteja mais assim, mas gente, é o que eu falei, não conte com garantias. Tenha uma reserva financeira, se planeje, pesquise bem antes de vir, porque muitas vezes, como eu falei, são informações que você só vai descobrir aqui, e quando você está aqui, nem sempre é tão fácil modificar as coisas, sabe? Não que seja impossível, mas às vezes você precisa de tempo, você precisa até de mais dinheiro, você precisa se organizar de uma forma que se você tivesse pesquisado, se você tivesse se planejado antes, a situação seria um pouco diferenciada. Então, isso é bem importante. Outra coisa a se pensar é essa coisa do sonho versus realidade e qual é o seu planejamento. Eu sei que muita gente vem falar assim, poxa, mas eu quero ir para a França, meu sonho é estudar na Universidade X. E eu concordo, mas a Universidade X te permite o que você tem planejado? Eu quero trabalhar e estudar. Não, eu só vou estudar. Não, é assim. Não, é assado. Se tá dentro do seu planejamento, cara, só vai. Mas se a Universidade X, que é o seu sonho, tem aula o dia inteiro, tudo é cobrado presença e você precisa trabalhar,
talvez você tenha aqui para a realidade, que é a Universidade Y, que ela vai ser um pouco mais maleável dentro do que você tem planejado, entendeu? Então, é bem importante a gente olhar tudo isso. Por isso que eu comecei essa série falando sobre as aulas, porque dá pra gente trabalhar e estudar aqui? Dá. A lei permite? Permite. Mas o que pode ou não implicar em não conseguir o trabalho, gente, é o seu curso. E aqui, como eu tô fazendo uma coisa de maneira mais geral, eu não sei qual é o curso que você tá pretendendo. Tipo assim, o meu curso dava pra trabalhar? Dava. Provavelmente num bar, algumas coisas desse tipo? Sim. Sábado e domingo? Sim. Mas assim, eu também, no sábado e domingo que eu trabalhava, ok, mas durante a semana eu tinha que estudar. Eu tinha muito conteúdo mesmo, de escrito, e documento, e coisa para ler, e coisa para sintetizar, e para fazer resumo. Então, talvez um curso com mais informações do que o meu seja um pouco mais complicado para conseguir um horário tão grande de trabalho. Talvez realmente a pessoa só consiga trabalhar no máximo 10 horas. Quem faz coisas ligadas à medicina aqui, que tem um concurso para fazer, depende de nota no final do ano, porque eles estão mudando agora um pouco do concurso da medicina, mas antes, que era o passe, tinha um número. Então, se você não fosse classificado lá dentro do número, você não ia fazer o seu curso. E para você ser classificado dentro do número, significa que você tem que estudar, porque você tem que tirar uma nota boa. Então, vocês estão entendendo esse círculo? Que depende do seu curso, depende muito de como é que funciona o seu curso aqui na França. Então não é só escolher a universidade, não é só falar, eu vou para essa cidadezinha que custa X, sabe? É você entender como é que o seu curso vai influenciar tudo isso. Por exemplo, quando a gente fala de cidade, talvez a cidade mais fácil para conseguir um emprego seja Paris. Apesar dela ser cara, mas é uma cidade grande, é a capital. Então, pode ser muito mais fácil a pessoa conseguir um emprego em Paris do que aqui em Bordeaux. Ou, de repente, numa cidade menor. Por outro lado, uma cidade tão universitária quanto Bordeaux, toda vez que tem emprego estudante, chove de gente tentando, porque, é óbvio, tem muito mais estudante aqui do que numa outra cidade. Então, tem um pouco desse planejamento a ser feito pensando no seu curso. Então, o objetivo aqui é esse, né? Entenda o seu curso para você poder fazer esse planejamento mais detalhado e você ver se você vai ou não conseguir trabalhar e estudar. Pegue informações. Hoje em dia, a gente já tem muito brasileiro aqui na França, muito brasileiro que estudou aqui, mesmo que hoje não esteja na França, mas que estudou na França e pode te dar pelo menos uma noção do curso. Mesmo que ele não dê da sua universidade, né? Vamos supor, sei lá, você está fazendo engenharia química em Lyon, pode ser que você não tenha ninguém fazendo engenharia química em Lyon. Mas de repente você conhece alguém que fez aqui em Bordeaux, você conhece alguém que fez em Estrasburgo, você conhece alguém que fez em Montpellier. E essas pessoas vão te dar um resumo, entendeu? Do que é, você vai falar, putz, as 3 faculdades é mais ou menos a mesma coisa. Então é bem provável que Lyon também seja mais ou menos assim. Então você começa a ter umas informações pertinentes para fazer sua pesquisa e aí, claro, escolher o melhor curso, né, que vai fazer um bom custo-benefício para você. É isso, gente, é isso tudo. Essa é a minha dica de prestar atenção ao seu curso antes de vir para cá. Então, na verdade, esse detalhe é o que você tem que começar a pensar antes de fazer a candidatura. Mas se você já fez a candidatura, dentro das escolas que você se candidatou, faça essa pesquisa de curso, de trabalho, de horário, para ver aí quais são as mais interessantes para você. Beleza? Bom, esse é o primeiro vídeo. O primeiro vídeo era para falar sobre trabalho e estudo. A partir dos próximos não tem mais trabalho, assim, trabalho fora da sala de aula, né? Trabalho para ganhar dinheiro. A partir do próximo vídeo aula, como é que funciona aqui o sistema, metodologia, os tipos de trabalho, as coisas que você vai ter relacionada a estudar na França. Mas eu queria começar essa série falando um pouco disso, porque eu acho que são algumas informações pertinentes. Muitas vezes a gente só descobre isso quando chega aqui. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, dá esse joinha. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para toda vez que tiver vídeo novo, principalmente dessa série, você ser avisado. E
É isso, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários. E não esquece, se você fez, né, se você está estudando aqui na França, se você estudou aqui na França, coloca o nome do seu curso e a universidade para a gente ir fazendo um acompanhamento aqui. Eu vou ficando por aqui. Super beijo para vocês. Até o próximo vídeo e au revoir!